Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Amém, amados? Louvado seja o Deus dos exércitos, o Deus que criou os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, meus irmãos. Temos aqui uma mensagem do céu para cada um de nós. Uma mensagem enviada dos três poderes da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus irmãos: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Meus irmãos, podem se sentar. Nós temos aqui no versículo 1, meus amados, a revelação. Revelação esta que chegou até o Filho de Deus, mas esta é a grande revelação de Deus o Pai. Revelação que Ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Estamos vivendo em uma época muito difícil, meus irmãos, onde os homens são amantes dos prazeres, são mais amantes das coisas do mundo, onde as pessoas não se preocupam mais com aquilo que vê, com aquilo que come, a forma como se veste, da forma como prega, mas Deus nos diz que o nosso corpo é morada e templo do Santo Espírito de Deus. Paulo vai nos declarar em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que vós sois santuário de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós, e aquele que destruir este corpo, Deus o destruirá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E temos aqui a profecia diante de nossos olhos, meus irmãos. A profecia que nos anuncia a breve volta de Jesus. Hoje é o culto de Santa Ceia, meus amados. E o que é o símbolo da Santa Ceia, meus irmãos, se não a justificação pela fé, clamada por o nosso grande reformador Martinho Lutero, que teve a ousadia de pregar as 95 teses na porta da catedral da igreja de Wittenberg. Um grande reformador que lutou pela salvação unicamente pela graça, que apresentou um Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E hoje, meus amados, esta palavra que por muito tempo Satanás tentou lançar por terra, hoje nós temos acesso à palavra de Deus em nossas mãos. Porque teve uma época, meus irmãos, que todos aqueles que eram pegos usando a palavra eram queimados em praça pública, assim como Jerônimo de Braga, John Hus, foram homens que foram assassinados, queimados em praça pública. Os valdenses foram perseguidos. Homens lutaram, deram sua vida, o seu sangue, para que hoje eu e você tivéssemos este livro maravilhoso, a palavra de Deus. E aqui nós temos, meus irmãos, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem são os servos de Deus? Cada um de nós, pastor, desde o pastor até o irmão menor desta igreja, que resolveu ser um missionário de Deus, levando esta mensagem, este evangelho de Deus eterno, para pregar a todas as nações. Porque quando este evangelho do reino for pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E o fim, meus amados, para nós será o recomeço. Para o mundo será um tempo de destruição e de caos, porque é o momento que anuncia a segunda vinda de Cristo. E como na Santa Ceia, meus irmãos, comemos do pão, lembrando da morte e da vida de Jesus. Bebemos também do suco da uva, representando o seu sangue. Na Santa Ceia, meus amados, temos um símbolo da justificação pela fé. Temos um símbolo de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
pereça, mas tenha unicamente a vida eterna. Um Deus ressuscitado, um Deus que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas esse que agora está vivo pelos séculos dos séculos, e ele tem a chave da morte e da sepultura. Ele decide quem vive e quem morre. Ele é o grande juiz, ele é o grande sumo sacerdote, ele está à destra de Deus o Pai no santuário celestial. Santuário este que não foi construído por mãos humanas, mas foi construído pela própria mão de Deus o Pai. E nós temos a mensagem da profecia que diz, para finalizar minha saudação, meus amados, o versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo da volta de Jesus está muito próximo. Nós sabemos que a igreja de Deus tem dormido. Satanás não brinca de ser Satanás, mas os cristãos estão brincando de ser cristãos. Mas Satanás não tem brincado. Ele tem tragado milhares e milhares de vidas. Os jovens já não têm mais reverência na casa de Deus. As pessoas não se importam mais com as coisas do Senhor. Ficam com WhatsApp dentro da igreja, conversas fofocas. Mas nós sabemos que existe um trigo e um joio. O trigo é pequeno, é um remanescente, mas os zinhos serão como a areia do mar. Não se esqueça, meus irmãos, Jesus está voltando. A breve volta de Jesus acontecerá. Você querendo ou não, meus amados, breve Jesus voltará. Como nós lemos no livro do pastor Paulo, João 14:3, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas só não vai para o céu, irmãos. São aqueles que ouvem as palavras de Deus. São aqueles que ouvem, são aqueles que estudam a palavra de Deus. E melhor do que tudo isso, são aqueles que guardam. Porque uma coisa é eu chegar aqui na frente, vou chegar aqui para vocês e dizer: olha, façam tudo isso, sendo que eu sou hipócrita, sendo que eu não vivo este evangelho. Maldito é todo aquele que fala e não cumpre. Precisamos ser cristãos verdadeiros, adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito, meus irmãos, e adorar a Deus com raciocínio, com a consciência. E o que adorar a Deus em verdade é com as obras. A salvação é unicamente pela graça. Mas quando Ele vier, Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Tudo o que nós fazemos está sendo registrado nos livros do céu. Não pense que você está sozinho, pastor Eduardo, nessa batalha, que nós não estamos. Estamos no meio de um grande conflito. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Mas todavia, eles, Satanás e seus anjos, não prevaleceram. Nem mais no céu se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. E todos aqueles que a partir de hoje não começarem a estudar sua palavra verdadeiramente, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e começar a guardar os mandamentos do Senhor, nunca entrarão no reino de Deus. Porque muitos dirão: Senhor, Senhor, mas eram falsos cristãos, eram hipócritas, queriam viver em cima do muro, servindo aos dois senhores, servindo ao Deus Baal, o Deus da maçonaria, Deus da feitiçaria, da bruxaria, do espiritismo, do hinduísmo, do shintoísmo. Não quiseram dar ouvido ao Deus verdadeiro dos céus, o Criador dos céus, da terra e do mar e das fontes das águas, ao qual tem o selo do Deus vivo, que será colocado na fronte dos 144 mil. Mas, povo de Deus, a porta da graça ainda está aberta. Hoje nós ainda temos acesso à porta do santuário celestial. Jesus está estendendo a sua mão para mim e para você.
É tempo de ser verdadeiramente felizes, lendo a palavra do Senhor, ouvindo as palavras de Deus e guardando todas as coisas, porque breve Jesus voltará. E meus irmãos, desde já eu já quero agradecer minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.